Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um dia de estudos aqui em nosso programa de aulas Vem Aprender. Você acompanha agora as aulas para o 4º e 5º ano do ensino fundamental. Tenha sempre à mão os seus materiais e reserve um local confortável para você estudar em casa. Assim, você pode aproveitar melhor o conteúdo que as nossas professoras estão trazendo para você aqui pela telinha da TV Educativa e pelas redes sociais da Secretaria Municipal de Educação. Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Faça tudo com muito capricho, com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras e professores têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para a sua casa. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. Cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use a máscara para sair de casa. Com o coronavírus, não se brinca! Os alunos de nossos CMEs e escolas continuam mostrando para a gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver juntos? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando com a gente. Muito bom! Lembre-se que a leitura é não apenas fundamental para que você aprenda. Ela é também uma importante companhia nesses dias em que estamos em casa. Ela abre a nossa mente e alimenta a nossa imaginação. Além disso, continuem com a gente todos os dias. A sua sala de aula é aqui na telinha da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar. Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vanessa Gasparello, da Escola Frederico Constante Degraf, que fica no Sabará. Este ano estou com o 4º ano e durante a semana trabalharei com vocês a disciplina de língua portuguesa. Vocês irão ver um gênero textual diferente, cheio de criaturas mágicas, reis, rainhas, príncipes e princesas. Então vamos lá? O que eu vou precisar nesta aula? Do caderno, do lápis, da borracha e do material complementar, aquele que vocês pegam na escola toda semana. Peguem o caderno lá então para anotar o nosso cabeçalho da aula de hoje. Vou dar um tempo para vocês pegarem. Então escrevam lá, data de hoje, dia 29/6/2020, o nome completo de vocês. O nome completo é o nome inteiro, sem abreviações. E lembre-se que o nome é um substantivo próprio, então devemos escrever com letra maiúscula. Os objetivos da nossa aula de hoje serão: estabelecer expectativas em relação ao mito que vai ler, conhecer o contexto de produção das histórias da mitologia grega,
ler o mito e compreender suas características. Para início da aula, a professora vai ler um trecho de um texto, tudo bem? O jovem príncipe Teseu era filho de Egeu, o velho rei de Atenas. O rapaz se sentia muito desgostoso ao ver o pai entristecido com a sina que tinha de cumprir todos os anos: entregar 14 adolescentes atenienses, 7 rapazes e 7 moças, para serem devorados pelo Minotauro, um monstro com cabeça de touro e corpo de homem. Essa tragédia devia-se ao fato de que, alguns anos atrás, Minos, rei de Creta, venceu uma guerra contra Atenas. Desde então, 14 jovens tinham de partir todo ano de Atenas rumo a Creta em um navio que sempre voltava vazio. Cansado dessas mortes inúteis, Teseu resolveu tomar uma atitude que acabaria com o sofrimento de seu pai e dos atenienses. Muito bem. Agora pensem em casa. O que será que vai acontecer no final do texto? Será que esse texto é antigo ou novo? Que gênero textual é esse? Pensem lá. Então vamos às expectativas. Eu ouvi dizer aí de um aluno do 4º ano que Teseu enfrentou o Minotauro e perdeu a batalha. Outro disse que Teseu enfrentou o Minotauro e ganhou a batalha. Um aluno do 5º ano me disse que o Minotauro, na verdade, era um terrível monstro, mas não era um terrível monstro, mas sim uma das vítimas de Minos e vivia aprisionado. Outro disse que esse tipo de texto serve só para divertir os leitores. Quem será que vai acertar no final? Então, quem disse que esse gênero textual é um mito, acertou. O que será que são os mitos? Os mitos eram criados para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza que não eram compreendidos pelas pessoas. Deuses, semideuses, heróis costumavam protagonizar essas narrativas mitológicas. Você conhece algum mito? Se a resposta for positiva, anote em seu caderno o nome dele. Vou dar um tempinho para vocês. Agora nós iremos ver alguns filmes que foram baseados na mitologia grega. Já viram esse filme? É o Percy Jackson. E esse são as Crônicas de Nárnia. Esse é um desenho infantil do Hércules. É antiguinho, mas alguns de vocês já devem ter visto. Essa é a cena do filme do Harry Potter, onde ele se encontra com um centauro, que é uma outra criatura da mitologia grega. Mulher Maravilha, já assistiram? Então, ela também tem bastante coisas da mitologia grega, assim também como o Aquaman. Agora vamos interpretar a parte do texto que a gente acabou de ler. Vocês já ouviram falar em Minotauro? Como vocês imaginam que ele seja? Pensem aí. Com base nesse trecho, o que vocês imaginam que Teseu vai fazer? Vocês acham que Teseu conseguirá resolver a situação? Como será que ele vai fazer isso? Então agora vamos à leitura do mito completo. Então peguem o material complementar de vocês para acompanhar ou acompanhem aqui na tela com a professora. O jovem príncipe Teseu era filho de Egeu, o velho rei de Atenas. O rapaz se sentia muito desgostoso ao ver o pai entristecido com a sina que tinha de cumprir todos os anos: entregar 14 adolescentes atenienses, 7 rapazes e 7 moças, para serem devorados pelo Minotauro,
um monstro com cabeça de touro e o corpo de homem. Essa tragédia devia-se ao fato de que, alguns anos atrás, Minos, rei de Creta, venceu uma guerra contra Atenas. Desde então, 14 jovens tinham de partir todo ano de Atenas rumo a Creta em um navio que sempre voltava vazio. Cansado dessas mortes inúteis, Teseu resolveu tomar uma atitude que acabaria com o sofrimento de seu pai e de todos os atenienses, e assim disse: Meu pai e meu rei, irei a Creta enfrentar o Minotauro. Eu matarei o monstro e libertarei os atenienses desse sofrimento. O Minotauro vivia em um lugar chamado Labirinto. O plano do bravo rapaz consistia em tomar o lugar de um dos jovens, entrar no labirinto e golpear a terrível criatura. Egeu não achou essa uma boa ideia, mas por fim concordou. Então, vá, meu filho, mas peço que, se você voltar a salvo, troque a vela negra do navio por uma de cor branca. Assim, meus olhos verão o sinal de que você está vivo e meu coração se alegrará o quanto antes. Assim ficou combinado. Então, Teseu embarcou para Creta e partiu com os outros jovens. Ao chegarem ao suntuoso palácio de Quinossos, morada do tirano rei Minos, os jovens foram recebidos por ele e tratados com amabilidade. Contudo, o monarca avisou que se preparassem, pois logo mais, nas primeiras horas do dia seguinte, entrariam no covil do Minotauro. Teseu passou a noite tentando manter seus companheiros tranquilos. De repente, os guardas anunciaram ao príncipe ateniense que alguém desejava falar com ele. O rapaz ficou surpreso ao ver entrar em sua cela uma esplendorosa moça. Sem perder tempo, a moça lhe disse: Meu nome é Ariadne e sou filha do rei Minos. Assim que eu vi, pude sentir que você veio determinado a matar o Minotauro e acabar com essa carnificina que meu pai insiste em perpetuar. Porém, se você conseguir realizar essa proeza, nunca vai conseguir sair do labirinto, pois seus corredores são sinuosos e confusos. Ninguém é capaz de encontrar a saída. Teseu pensou um pouco e concluiu que Ariadne tinha razão. Ele não havia pensado nesse problema. Percebendo a aflição do rapaz, Ariadne disse: Fiquei interessado em você tão logo que eu vi. Por isso, estou disposta a ajudá-lo com uma condição. Ao sair vitorioso do labirinto, você me leva para Atenas para nos casarmos. Teseu deu sua palavra a Ariadne, de que faria tal qual ela propôs. No dia seguinte, na entrada do labirinto, lá estava a filha de Minos. Ela deu ao herói o novelo de um fio mágico e também uma espada, com a qual deveria dar cabo à fera. Guiados por Teseu, que os encorajou a prosseguir, os infelizes jovens penetraram naquele lugar sinistro. O bravo rapaz vai à frente, desenrolando o fio de um novelo, tendo cuidado de prender a ponta na soleira da porta de entrada.
Não demorou muito para que o grupo, confundido por corredores sempre iguais, ficasse completamente perdido. Teseu levava a espada em punho e, cauteloso, vigiava os mínimos esconderijos do labirinto. Ao sentir o cheiro fresco de carne humana, o Minotauro mugiu ferozmente e saltou sobre o rapaz. Mas Teseu estava alerta e, com um golpe certeiro, abateu o monstro. Enrolando o novelo, ele e seus companheiros conseguiram sair do labirinto. Na porta, à sua espera, estava Ariadne, que se lançou nos braços do herói e o abraçou emocionada. Depois disso, Teseu, Ariadne e o grupo de adolescentes seguiram para o porto rumo a Atenas. A partir de então, Egeu voltou a ser um rei cujos súditos estavam livres da tirania de Minos. Isso graças à coragem de Teseu e à sabedoria de Ariadne. E aí, quem conseguiu acertar? Muito bem, então agora a professora trouxe para vocês o glossário. Alguém sabe em casa o que significa glossário? Glossário serve para explicar mais detalhadamente algumas palavras que a gente conhece um pouco menos, né? Então, Atenas, na Antiguidade Clássica, era uma das cidades mais importantes da Grécia e atualmente ela é a capital desse país. Creta é a maior ilha da Grécia. Sina quer dizer destino. Covil é o lugar onde certos animais ferozes se escondem. Soleira é uma peça de madeira ou de pedra que forma a parte inferior do vão da porta e está no seu nível do piso. Súditos são aqueles que servem a um rei que vivem sobre as ordens dele. Tirania quer dizer opressão, violência. Mais alguma palavra que você não conhece? Se sim, busque seu significado e anote em seu caderno. Isso vocês vão fazer mais tarde, tudo bem? Agora nós vamos viajar, certo? Vocês já conhecem, já ouviram falar de algum desses lugares ali citados no mito? Então, primeiramente, nós vamos para Atenas. Então, a gente vai sair de Ponta Grossa e vamos lá para Atenas conhecer como é essa cidade. Então, olhem lá. Então, essa é uma imagem que a professora trouxe para vocês de Atenas. Podem ver que as construções, elas eram feitas de pedra. Sabe por quê? Porque antigamente não tinha os materiais que a gente tem hoje para construir as coisas, né? Enfim. Reparem que ela está um pouco desgastada devido ao tempo, porque com o passar do tempo, né, vai acabando se deteriorando. Agora vamos viajar novamente. Então agora nós vamos sair de Ponta Grossa e vamos a Creta. Aqui vocês reparem que está escrito Crete. Por quê? Porque a professora tirou essa imagem do Google e no Google ele aparece em inglês. E na nossa tradução, Crete significa Creta. Então, como vocês viram lá no glossário, Creta é uma ilha, uma das maiores ilhas da Grécia. Olhem que colorido lindo que tem essa paisagem. Vamos ver como que fica a noite? Linda, não é mesmo? Muito bem. Então, agora nós vamos interpretar o texto. Então, a pergunta número 1, vocês vão só responder oralmente com os familiares, tudo bem? Teseu fez aquilo que você imaginou que ele faria? Converse com um familiar sobre o assunto. Número 2.
Com que objetivo você acha que esse mito foi escrito? Será que foi para divertir o leitor? Para transmitir um conhecimento? Para fazer uma propaganda? Ou para dar uma notícia? O que vocês acham que foi? Quem disse que foi a letra B, transmitir o ensinamento, acertou. Parabéns! Então agora, essa pergunta vocês têm no material complementar de vocês. Então peguem lá para vocês anotarem a resposta para depois corrigir. Relacione as personagens do texto com a informação apresentada sobre quem é cada uma delas. Então, letra A para Teseu, letra B para Minotauro, letra C para Egeu, letra D para Ariadne, letra E para Minos e letra F para jovens atenienses. Coloquem lá no colchete. Quem era o rei de Creta? O rei de Atenas? A filha do rei Minos? O príncipe de Atenas e filho do rei Egeu? Monstro com cabeça de touro e corpo de homem? Rapazes e moças que serviam de comida ao Minotauro? Então, eu vou dar um tempinho para vocês responderem. Vamos corrigir? Então, quem colocou letra E, rei de Creta, acertou. Letra C, rei de Atenas, acertou. Letra D, filha do rei Minos, acertou. Letra A, para príncipe de Atenas e filho do rei Egeu. Letra B, monstro com cabeça de touro e corpo de homem. E letra F, rapazes e moças que serviam de comida ao Minotauro. Corrigiram? Muito bem. Agora, vocês vão ordenar as personagens e as cenas da história. Então, vocês vão pegar o caderno de vocês e vão anotar lá o número do primeiro ao sexto, um em cada linha, conforme o exemplo aqui da professora. Anotaram? Vamos lá? Então, aqui temos os personagens, certo? O Egeu, os jovens atenienses, Teseu, Minotauro, Minos e Ariadne. Então, anotem o nome dos personagens segundo a ordem que eles aparecem no mito. Vou dar um tempinho para vocês. Agora, nós vamos corrigir aqui na mesa da professora, seguindo a ordem. Quem será que foi o primeiro a aparecer? Será que foi o Minos, a Ariadne, os jovens atenienses, o Egeu, Minotauro ou Teseu? Quem colocou que foi Teseu, acertou. Muito bem, parabéns. Quem será que foi o segundo personagem a aparecer? Será que foi o Minotauro? Não, né? Foi o rei Egeu, que era pai de Teseu, certo? Terceiro personagem a aparecer no mito. Foram os jovens atenienses, né? Que embarcaram de Atenas para Creta. Quem que apareceu depois, será? Isso, foi o rei Minos, que recepcionou os jovens atenienses juntamente com o Teseu. Depois, quem apareceu foi a Ariadne, né? Que ajudou bastante Teseu durante a luta contra o Minotauro. E por fim, então, quem apareceu e acabou sendo morto foi o Minotauro. Então, olhem lá agora.
para corrigir. Então, primeiro foi Teseu, segundo foi Egeu, terceiro foi os jovens atenienses, quarto foi Minos, quinto foi Ariadne e sexto foi o Minotauro. Parabéns para quem conseguiu acertar. Então, agora vamos ver se a gente conseguiu compreender bem o assunto da aula de hoje, conseguiu concretizar os objetivos que traçamos no começo da aula? Então, vamos lá. Os mitos, eles foram escritos para explicar as coisas do mundo e, ao recontá-los, o objetivo é divulgar as histórias mitológicas. Os personagens, alguns bons, outros maus, passam por aventuras ou jornadas em cenários fantásticos. Fantástico que quer dizer que é fora da nossa realidade, que tem magia, certo? Há obstáculos e desafios a superar e um final épico que amarra toda a história. Então, os mitos, antigamente, eles serviam para explicar todas as coisas que as pessoas não compreendiam, certo? Então, para isso que foram criados eles. Muito bem, então estamos quase no final da nossa primeira aula e agora a professora vai explicar para vocês as tarefas, tá? Então, primeiramente, vocês vão retomar o mito, ler com calma, prestando bastante atenção na pontuação, como ele foi escrito, como que se dá a paragrafação, que isso é bastante importante na nossa língua. Depois, vocês vão realizar a tarefa, tá? Não esqueçam de tirar fotos e enviar para esse número. Uma das tarefas vocês vão responder essa pergunta que está lá no material complementar. Para vencer o Minotauro, Teseu contou com uma ajuda importante. Qual foi essa ajuda? O que será que aconteceu que ele precisou da ajuda e quem o ajudou, de que forma, como que se deu isso? Tudo bem? Agora vamos voltar aqui um pouquinho para a nossa mesa e prestem bastante atenção. Vocês viram que os personagens aqui, eles são fantásticos, certo? Eles têm bastante características que não são comuns do nosso dia a dia, certo? Vocês gostaram do mito? Se sim, então agora vocês vão pesquisar na internet ou em livros antigos que vocês ganham, às vezes da escola, né? Outros mitos, tá? Da mitologia grega, principalmente. E vão separar, porque a gente vai precisar para a próxima aula. Tá ok? Na pesquisa de vocês, vocês vão reparar que a maioria dos filmes, das histórias que nós temos hoje em dia, eles têm referência à mitologia grega. Por que será? Porque isso aconteceu há muito tempo atrás, tá? E os pensadores, eles repassavam esse conhecimento de forma oral, ou seja, contado para as outras pessoas, e para isso, para que esses conhecimentos fossem passados, eles usavam esses personagens. Então, quem aí já viu um Minotauro? Vocês já viram na vida real? Não. Por quê? Porque é uma coisa fantástica, tudo bem? A Ariadne é como vocês imaginavam? Olha que linda que ela é. E se vocês repararem aqui, ó, ela está segurando como se fosse a representação do labirinto no qual o Minotauro morava, certo? Olhem lá a cara de tristeza lá dos jovens atenienses. Será que eles pensavam que eles conseguiriam voltar vivos? Pensem aí. E também o Egeu, que era o pai, né, do Teseu. Olhem lá como que ele está lá. Será que ele está feliz em ver os jovens atenienses partirem, o seu filho partir, sem saber se voltaria vivo? Muito bem, então fica aí para vocês a tarefinha de pesquisar um outro mito da mitologia grega e separar para a nossa próxima aula. Espero que tenham gostado da aula. Um grande abraço para todos e até a próxima!
Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com a professora Anali. E hoje nós vamos ter uma temática muito interessante, mas antes de ver essa temática, vamos corrigir a nossa tarefa. Vai aparecer aí para vocês na telinha. Então a tarefa estava lá, né? Que era para a gente escrever, né, naqueles quadrinhos, as frações equivalentes em relação ao que estava sendo solicitado. Então a primeira fração era 2/12avos, que era para transformar numa fração equivalente a ela com o denominador 6. Então, observando ali nas nossas tiras de frações, nós temos então 2/12avos equivalente a 1/6. Se você notou ali, né, o risquinho está exatamente do mesmo tamanho que 1/6, as 2/12avos. Na sequência, então, 4/6, né? A gente vai transformar agora para uma fração equivalente de denominador 3, ou seja, dos terços. Olhando para baixo, né, porque os terços estão na reguinha de baixo, a dos sextos está no meio. Observando na parte de baixo, nós estamos vendo lá, então, que 4/6 equivale a exatamente 2/3. Muito bem, então 4/6 é igual a 2/3. E 1/3, agora nas frações de denominador 12, então é lá para cima que a gente vai olhar. 1/3, passando o dedinho lá para cima, a gente vai encontrar a fração equivalente a ele a 4/12avos. Muito bem. E na questão número 2, a gente tinha que escrever do lado de cada uma das frações duas outras que fossem equivalentes a ela. Então, 1/3 é equivalente a 2/6, que é equivalente a 3/9. Olhando na tira de fração de vocês, vocês iam conseguir perceber essa semelhança, né? Essa equivalência. E pegando a tira de 1/2, a gente encontraria, então, equivalente a ela, 2/4 e 4/8. Muito bem. Então aí a gente corrigiu a tarefa, né? E hoje nós vamos então estudar, né? Ou vamos fazer aqui um estudo na nossa aula de matemática, fazendo uma investigação matemática. É isso mesmo, a gente vai fazer uma investigação, a gente vai detalhar aqui as operações para que a gente possa compreender, né, como que se processa essas ideias operatórias aqui para frente. Então, o nosso objetivo da aula de hoje, né, nós vamos ver aqui na tela, que é descobrir por meio de investigações as propriedades das operações aritméticas para desenvolver estratégias de cálculo. Ótimo! Então, essa é a nossa tarefa de hoje. A nossa tarefa é investigar as propriedades das 4 operações aritméticas. Quais são as 4 operações? Adição, o que mais? Subtração, isso, multiplicação e divisão. Nós temos essas 4 operações. E essas 4 operações, elas têm algumas propriedades muito particulares. E a gente vai olhar para essas propriedades hoje. Para que a gente vai fazer isso, professora? Para que a gente possa estabelecer, né, dentro do nosso repertório, algumas estratégias de cálculo. Que quando a gente for realizar algum cálculo, opa, eu sei que eu posso fazer desse jeito. Por quê? Porque a operação me permite. Então é isso que nós vamos ver hoje, tá bom? Então vamos ver lá no nosso início da nossa aula hoje com 2 problemas. Então os 2 problemas que a professora trouxe para vocês são esses aqui, ó. Os 2 primeiros, né? Vamos analisar esses 2 problemas do campo aditivo. O primeiro problema diz lá que a Bianca, né, ela já leu até a página 32 do seu livro. Amanhã ela espera ler as outras 15 páginas. Em que página ela estará se conseguir ler essas novas páginas? Então, olha bem, esse é um problema que a gente vai ter que pensar sobre ele, tá? A primeira ideia, né, que a gente tem aqui é de resolver com alguma operação. Nós já vamos ver qual é ela. Agora vamos analisar o segundo problema. A prateleira de leite de um supermercado tinha esvaziado, ficando com apenas 15 caixas de leite. Antes do almoço, o repositor trouxe mais algumas caixas de leite. Ele encheu a prateleira com mais 32 caixas. Quantas caixas de leite ficaram na prateleira nesse momento? Então veja, a caixa de leite desapareceu, as pessoas compraram, né, foram comprando e foi diminuindo. Depois o repositor foi lá e colocou mais algumas. Essas mais algumas, né, encheu a prateleira com as 32 caixas. Agora quer saber quantas caixas ficaram naquele momento, até o repositor preencher toda aquela nossa prateleira.
Então veja, nós temos dois problemas com os números iguais. Quais números que apareceram aqui, ó? 32, 15. Aí no problema de baixo, 15, 32. Qual é a operação que resolve esse problema de cima? Vamos ver? Então, se eu tenho 32 páginas lidas, eu vou ler outras 15, eu vou terminar numa página X, né, lá pra frente. E o segundo problema? Então, eu tinha 15 caixas só sobrando na prateleira, preenchi com 32 para encher toda a prateleira e eu fiquei, então, com essa operação aqui. Olha para as duas operações que estão aparecendo na telinha para vocês. 32 mais 15, 15 mais 32. Por acaso essas duas operações vão ter a mesma resposta? O que vocês acham? Será? Eu acho que dá, né? Vamos ver aqui na professora? Então, olha lá. Nós temos, então, 32, eu vou fazer o registro aqui, mais 15, e daí vou fazer a outra operação do lado, o 15 mais o 32. Então, olha as duas operações que a professora, né, vai estar resolvendo para vocês aqui nessa pequena lousa. Então, vamos ver se vai dar a mesma coisa? Vamos olhar. Então, vamos lá, vamos fazer primeiro. 5 mais 2 é 7, 3 mais 1 é 4. Muito simples, muito fácil. 5 mais 2 é 7, 3 mais 1 é 4. Olha lá, quanto deu? 47. E 47 é igual a 47? Sim. Então, o que eu posso deduzir aqui dessa situação? O que a professora pode deduzir aqui dessas duas operações? Que se eu trocar de lugar, né, as parcelas, o meu total, o que acontece com ele? Olha o que aconteceu com o total. Ele não se altera, isso mesmo. Eu posso mudar, né, colocar a parcela de cima, de baixo para cima, tanto faz, mas o meu total vai ser sempre o mesmo. Então essa é uma das propriedades da adição, né? A adição eu posso trocar a parcela de lugar, posso pôr para trás, para frente, no meio, aqui no caso eu só tenho duas parcelas, mas eu poderia ter um problema com mais parcelas, né? Então vamos ver o próximo problema? Vamos lá, terceiro problema que nós vamos trazer aqui para vocês. Então os alunos da professora Soraya, né, eles estão analisando algumas operações de adição. Então a professora Soraya passou umas adições, né, umas pequenas adições para eles fazerem. Eles descobriram algumas coisas interessantes sobre as formas de resolvê-las. Vamos ver se conseguimos descobrir algo também? Então veja a primeira coisa ali, ó. 4 mais 7 mais 6. É uma das operações que eles tinham que resolver. 5 mais 9 mais 9. É outra operação que eles tinham que resolver. 3 mais 4 mais 3 mais 7. O que será que eles descobriram aí nessas operações que a gente também vai poder descobrir? Vamos ver? Olha que interessante. Eles pegaram o 4 e agruparam com 6 para dar 10, porque eles já sabiam que 4 mais 6 dá 10. Então, na cabeça deles, 4 mais 6 era muito fácil de fazer. Então, eles fizeram por primeiro. Então, ó, 4 e o 6, puseram uma flechinha, puxaram aqui e fizeram 10. Depois, o 10 que somaram, ele puxou aqui o 7, 10 mais 7, 17. Então, o que eles fizeram? Eles mudaram a ordem, né? Colocaram um mais para frente, outro mais para trás, juntaram o do último com o primeiro. E aqui no segundo, o que eles fizeram? Opa, eu sei que 9 mais 9 é 18, então eu posso juntar o 9 mais 9 primeiro para depois fazer mais 5? Posso, então vamos juntar 9 mais 9, 18. Aí juntaram o 5 com o 18 e encontraram o 23. Então, olha, a ordem também se alterou. Alterando a ordem, o resultado continua o mesmo. A mesma coisa no problema anterior que nós fizemos. Lembra que a gente mudou as parcelas e não alterou o resultado final? Aqui também, só que aqui são contas com números bem pequenos, né? Agora, 3 mais 4 mais 3 mais 7. Bem, aqui eles eram assim, ó. 4 com 3 é 7. Muito bem. E aqui o 7 com 3 é 10. Eles juntaram primeiro esses dois, depois juntaram esses dois na soma e, por último, somaram as duas somas que tinham feito por primeiro. 7 com 10, 17. Então, esse jeito de resolver a operação, puxando esses risquinhos, juntando o primeiro com o último com o primeiro, também é uma outra propriedade da
adição, ou seja, eu posso associar as parcelas entre elas. Tirar uma de trás, puxar para frente, juntar do último com o primeiro, ou fazer o que está mais simples por primeiro para depois fazer a outra soma. Então a gente pode fazer essas associações. Fazendo essas associações a gente pode resolver, né, com mais tranquilidade qualquer adição. Aqui, como a professora falou, são números pequenos, mas eu posso fazer isso com números grandes também. Vamos ver o próximo que vai aparecer na próxima tela? Então, veja aqui, nós vamos fazer agora uma síntese daquilo que a gente descobriu. Então, veja, a gente descobriu que trocando as parcelas de lugar, o total se mantém o mesmo, né? Ó, o total se manteve. Eu troquei as parcelas, mas o total se manteve. E no problema 3, eu associei diferentes maneiras para resolver as adições. Então, o que a gente descobriu? Que a ordem das parcelas na realização da adição não altera o resultado, ou seja, a soma, o total, ele não se altera porque eu troquei, né, as parcelas de lugar ou porque eu fiz associações nas ordens entre elas, ok? Então, duas propriedades importantes, quer dizer, uma propriedade com duas características, né? As parcelas trocadas de lugar não se altera o total. Ok, vamos ver mais uma tela? Veja, agora a professora colocou uma soma com um número um pouquinho maior, né? Lá tinha 3, 7, 4, que eram números pequenos. Agora a professora pegou números maiores. O que a gente pode fazer com esses números maiores? A mesma coisa, olha aqui, ó. 54 eu deixo, né, de fora e depois eu junto o 32 e o 28 primeiro. Juntando o 32 e o 28, eu encontrei 60. Agora, 54 mais 60, 114. Vamos para o lado, vamos ver a segunda opção. A segunda opção é associar o 54 e o 32 por primeiro para depois juntar o 28. Então, a mesma coisa lá, 54 mais 32, 86. Depois eu somo com o 28 e também achei o 114. Observe que as duas somas totais aqui não se alteraram. Elas ainda continuaram sendo 114, porque eu troquei, né, as associações aqui e deu certo. Mas e agora, professora, eu posso trazer o 28 lá de trás para somar com o 54 por primeiro para depois juntar com o 32? Posso. Então, olha lá, 54 mais o 28 por primeiro, 82, mais 32, que fecha 114 também. E aqui a gente observa que o total é sempre igual. Então, isso significa que numa adição com 3 ou mais parcelas, quando as parcelas são associadas de formas diferentes, o total será sempre o mesmo. Então, são mais uma das propriedades que nós temos na adição, o associamento entre essas parcelas. Como eu falei, trocando de lugar, alterando as parcelas de lugar, né, a ordem delas, eu não altero a soma total, como a gente já verificou em todos os 3 problemas. Para frente, vamos investigar um pouquinho mais. Agora, a professora vai fazer uma pergunta para vocês aqui, ó. O que acontece quando a gente soma 0 a um número qualquer? Bem, para a gente investigar isso, a gente vai ter que dar uma olhadinha aqui, ó. Eu vou fazer um exemplo bem básico aqui para vocês, para a gente poder entrar um pouquinho mais a fundo nessa questão do 0, tá? Então, se eu tenho aqui 2 conjuntos, que eu vou fazer 2 conjuntos, né? E vou colocar dentro de um conjunto, né, um desenho qualquer aqui. Já mostro para vocês. Então, olha lá. Então, a professora fez 2 conjuntos, tá? O conjunto que tem o sol, um solzinho, e um conjunto vazio. Esse conjunto vazio é o quê? É o nada, né? Representa um conjunto vazio, a representação do 0. Ou seja, não tem nada desenhado aqui dentro. Seria a representação do 0. Um sol mais nada fica o quê? O sol ainda, ele vai continuar sendo sol, né? Eu não vou juntar ele com nada. Então, se eu juntar aqui o grupo, eu vou ter a igualdade ainda do próprio sol. Então, olha lá, né? Ficou assim a representação da professora, né? Então, eu juntei uma quantidade com nada e fiquei com uma quantidade, ok? Então, essa ilustração que a professora fez aqui, desse rabisco, né? Para a gente poder entender a ideia do 0 aqui. Então, veja, o que acontece quando a gente soma 0 a qualquer número, ou um número qualquer. Então, vamos ver lá. Veja, 0 mais 1 é 1.
0 mais 2 é 2, 0 mais 3 é 3, 0 mais 4, 4, 0 mais 5, 5, 0 mais 6, 6, 0 mais 7, 7, 0 mais 8, 8, 0 mais 9, 9, e aí terminamos, né? Do 1 ao 9, somando com 0, o que a gente percebeu? O que a gente percebe ali na soma de um número qualquer com 0? Que a soma vai ser sempre o quê? Olha ali. Isso, que a soma vai ser sempre o mesmo número, ó. Então, se eu somar qualquer número a 0, vai ser ele mesmo, porque o 0 não altera, né? A gente acabou de ver na ilustração aqui que o 0 não altera o resultado. Se eu somar 0 a qualquer número, vai ser sempre o próprio número, né? E o que acontece quando a gente pega, então, né? E diminui o 0 de um outro número. Então, pega um número qualquer e tira 0. Vamos ver? 1 menos 0 é 1. 2 menos 0 é 2, 3 menos 0 é 3, 4 menos 0 é 4, 5 menos 0 é 5, 6 menos 0 é 6, 7 menos 0 é 7, 8 menos 0 é 8, 9 menos 0 é 9. O que aconteceu aqui? Eu tirei 0 de um número qualquer, né? Dos números naturais quaisquer aqui, ó, 1 ou 9 pelo menos por enquanto, né? Que são números, se vale para os pequenos, vale para os grandes também. Então vamos lá. Se eu tirar 0 de nada, ou desculpe, se eu tirar 0 de um número qualquer, eu vou tirar alguma coisa desse número? Então vamos voltar aqui para a ilustração que a professora vai mostrar para vocês agora, né? Então vamos fazer um conjunto, de novo, um conjunto qualquer, e eu vou colocar aqui alguns desenhos, né, nesse conjunto. Então olha lá, conjunto que a professora fez aqui de coraçõezinhos. Tenho quantos coraçõezinhos nesse conjunto? 2, muito bem. 2 corações. Eu não vou tirar nada, não vou tirar 0, quer dizer, não vou tirar nada. Quantos vão ficar aqui dentro? Isso, vão continuar ficando os 2. Então vejam aqui, quando a gente tira nada ou a gente subtrai 0 de um número, vai continuar sendo o mesmo número, porque a gente não alterou ele, porque o 0 não altera aquele número que a gente está tentando diminuir, né? E o que a gente conclui aqui então? O que a gente pode concluir nessa atividade que a gente viu na investigação? O que a gente descobriu? Vamos ver? Somar ou diminuir 0 a qualquer número resulta no mesmo número. Então, isso mesmo, se eu somar ou se eu diminuir 0 de um número, vai continuar sendo esse próprio número. Então, esta, né, é uma outra propriedade da adição que a gente pode fazer uso dela nas nossas operações, né? Dentro das notas, da resolução dos problemas que a gente for usar quantidades que exija a soma ou a subtração de zeros. Beleza? Muito bem, vamos continuar investigando um pouquinho mais. Só que agora a gente vai entrar no campo multiplicativo. O que é o campo multiplicativo? É o campo das operações de multiplicação e de divisão. Isso mesmo. Então vamos ver os 3 problemas que estão aí no quadro. Vamos ler com a professora. Então, o primeiro problema, né? 2 sapos saltadores combinaram de fazer uma corrida de saltos em um mesmo percurso em linha reta. Então, esse é um problema fictício, né? A gente está inventando ele agora. O sapo 1 deu 8 saltos de tamanho 3 e o sapo 2 deu 3 saltos de tamanho 8. Quem pulou mais longe? Bem, temos que verificar. O problema número 2. Em um jardim retangular, Marcos vai plantar grama. Sabendo que o jardim mede 3 metros de comprimento por 6 de largura, quantos metros quadrados de grama Marcos precisará cobrir de grama todo o jardim? E o problema 3, Joaquim vai pintar o muro. Ele já pintou 6 metros de comprimento e 3 metros de altura. Quanto mede a área do muro que já foi pintada? Então vejam, nós temos 3 problemas, que esse problema aqui tem alguma situação, esses 2 problemas são parecidos. A gente vai olhar cada um deles agora. Então vamos continuar lá. O problema número 1 mostrava o quê? 2 sapos saltadores, né? Vamos ver lá os sapos saltadores. O sapo 1, ele deu 8 pulos de tamanho 3. Então, ó, tamanho, né? Deu 8 pulos de tamanho 3. Então, esses pulinhos aqui que ele deu são os 8 pulos e cada um desses tracinhos vale de 3 em 3. E o sapo 2 deu 3 pulos só que de tamanho 8. Eu quero saber, ó, ao final dessa corrida aí, quem que venceu? Bem, 8 vezes 3, 3 vezes 8 é a mesma coisa? Vamos ver lá então. 8 vezes 3, 3 vezes o 8.
Quanto é 3, 8 vezes o 3 ou 3 vezes o 8? Quanto é? Olha a tabuada que a professora já trabalhou com vocês, lembram? Isso, muito bem. Tem gente que já está conseguindo memorizar a tabuada porque entendeu ela, né? Se você ainda não conseguiu memorizar, porque ainda ficou um pouquinho lá atrás do entendimento. Nós temos que entender a tabuada para poder memorizá-la mais facilmente. Mas 3 de 8, 8, 8 e 8, quanto dá? Isso, muito bem, 24. Então, 8 vezes o 3 ou 3 vezes o 8, as duas operações dão 24. Então, nesse caso do sapo, os dois sapos chegaram na mesma distância. Ninguém pulou mais longe. Por que ninguém pulou mais longe? Porque 24 e 24 é um número igual. Então, eles chegaram na mesma distância, tá? Agora, o problema 2 e o problema 3. Vamos investigar os dois problemas. No primeiro problema, no caso do 2, tinha lá que tinha que fazer, né, o jardim lá de grama, né? Tinha que plantar grama. Na largura de 3 pelo comprimento de 6. Então, 3 vezes o 6. 6 mais 6 mais 6. E no problema 3 dizia do muro. O muro tinha um comprimento de 6 e uma altura de 3. Então, 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. Se a gente for verificar quanto mede essa área e essa área, a gente vai achar a mesma coisa? Será? Vamos contar aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vamos contar aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Opa, 18 com 18. Então, o que aconteceu aqui no 3 vezes o 6 e o 6 vezes o 3? Aconteceu a mesma coisa aqui do 8 e do 3, que a gente trocou eles de lugar, ó. Trocou o 8 pelo 3 nas situações do sapinho e nos outros dois problemas a gente também alterou o lugar do 3 e do 6. Um foi para frente, o outro foi para trás. E o que aconteceu agora? Bem, no problema 1, a gente viu que as duas situações são iguais, valem 24, 8 vezes o 3 ou 3 vezes o 8. Mas no problema 2, a gente observou 3 vezes 6, 18 e no problema 3, 6 vezes 6 vezes o 3, 18 também. Então, se a gente observar aqui, ó, nessas dois fatores, né? Esse aqui é um fator, esse aqui é outro fator, e a resposta é o produto, né? O produto sempre vai ser a resposta da multiplicação. Então, os dois fatores aqui, ó, eles trocaram de lugar. O que a gente descobriu aqui, então? Que a ordem dos fatores da multiplicação não altera o resultado. Se eu multiplicar 6 antes do 3 ou 3 antes do 6, eu vou achar 18. Então, as duas situações, também parecida com a da adição, se eu alterar, né, o lugar dos dois fatores, eles não vão alterar também o produto final, ok? Então, essa é uma propriedade da multiplicação. Vamos continuar? Vamos investigar um pouquinho mais agora. Qual a investigação agora, professora? É em relação ao zero de novo. Sim, o zero, porque o zero, ele tem uma situação importante que a gente pode, assim, aprender e fica muito mais fácil de resolver as operações quando a gente tem zero no meio. Por quê? Porque na hora de calcular, a gente lembra dessa aula que a professora está ensinando aqui e vai ficar, ó, num pulinho, tá? O que acontece, então, quando a gente multiplica um número qualquer por zero? Agora é multiplicação, vamos ver? 1 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. E 9 vezes 0, 0. Opa, o que aconteceu aqui, professora? Só que lá na adição nós estávamos somando. Lembra que na adição a gente somou e daí não alterou, né? Na adição não alterou. Mas o que aconteceu aqui agora com a multiplicação por zero? Todos os produtos são zero. Então, se eu multiplicar zero por qualquer número, sempre vai ter zero, professora? Sim. Multiplicar zero por qualquer outro número, sempre vai dar zero. Então, essa é uma probabilidade importante da multiplicação, tá? Guarda ela aí com você. E o que acontece com a divisão, professora? Se na multiplicação zera tudo, a divisão, o que acontece com a divisão? Vamos ver? O que acontece se eu dividir 4 por 0? Bem,
Agora vamos fazer o rabisco de novo, né? Vamos fazer nossos rabiscos, porque os nossos rabiscos nos ajudam a raciocinar. E aí a gente consegue responder as perguntas. Então eu vou colocar aqui, né, 4 pontinhos, porque ele tem 4, né? Então eu vou fazer aqui 4 pontinhos. A professora está fazendo com números pequenos, mas vale para números grandes também, lembrando disso, tá? Então olha aqui, ó, eu tenho 4 pontinhos aqui na lousa que a professora, né, desenhou aqui, rabiscou para vocês. Montem para mim 0 grupos. Como, professora? É isso mesmo, 0 grupos. Façam 0 grupos com esses 4 pontinhos. Dividam eles em 0 grupos. Opa, peraí. Mas, professora, 0 grupos, dividir em 0 grupos, mas não tem grupos. Olha aí, muito bem quem falou isso. Não existe 0 grupos, professora. Se não existe 0 grupos, o que acontece com a divisão aqui? Ela existe? Será que ela existe? Vamos ver? Pode passar mais uma, que é a mesma coisa? Então, ó, é impossível fazer essas divisões. Eu não consigo pegar 25 coisas e fazer 0 grupos com elas. Eu não consigo pegar 4 coisas e fazer 0 grupos com elas. Então, a divisão por 0, ela não existe, tá? Então, é uma situação que a gente nunca vai encontrar. Por 0, a gente não existe. Sozinho o 0 ali na chave, se a gente fosse fazer assim, por exemplo, né? Armar aqui a operação, né? Quando a gente faz assim, ó, 4 divididos por 0. Isso aqui não existe, ó, ele não existe, eu não consigo fazer isso aqui, tá? Então, não existe divisão por 0. Então, o que a gente descobriu aqui? Qual é a propriedade que a gente descobriu? Vamos ver? Todo número multiplicado a 0 resulta em 0 e não existe divisões por 0. Então, essas foram as 2 conclusões que a gente tirou dessa nossa investigação aqui dos zeros na multiplicação. Multiplicar por 0 sempre vai dar 0. E nunca a gente consegue fazer, né, um número dividido por 0, porque não existe divisões por 0. Porque a gente não consegue montar 0 grupos, né? Então, não existe divisões. Vamos investigar mais um pouquinho? Agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai fazer o contrário, não. A gente vai completar a ideia agora na mesma perspectiva, só que a gente vai usar agora o número 1. O que será que acontece quando a gente multiplica qualquer número por 1? E o que acontece quando a gente divide esse número por 1? Agora a gente vai observar, vamos ver lá? Então, olha lá. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 1, 4. 5 vezes 1, 5. 6 vezes 1, 6. 7 vezes 1, 7. 8 vezes 1, 8. 9 vezes 1, 9. Opa, olha que interessante. Nós temos multiplicações por 1. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Muito bem, olha, vocês chegaram na mesma conclusão que eu. Se eu multiplicar 1 por qualquer número, eu vou obter o próprio número. E na divisão, o que acontece? Vamos ver? Então, se eu dividir qualquer um dos números ali, ó, observa bem. Isso, vamos terminar até o 9. Quando a gente observa as divisões de qualquer número por 1, o que aconteceu de novo? Olha lá, apareceu o próprio número também. Então, o que a gente conclui aqui nessa investigação? Que a gente descobriu que todo número multiplicado ou dividido por 1 resulta nele mesmo. Então, essa é uma outra propriedade do campo multiplicativo, tá? Que a gente pode então fazer as multiplicações por 1 e as divisões por 1, que vai resultar no próprio número. Agora, vamos investigar aqui os fatores, né, usando a multiplicação naquela malha retangular que a gente já aprendeu com a professora em aulas passadas, mas agora vamos fazer uma investigação decompondo os fatores, ou seja, fator e fator. Um deles a gente vai decompor, que é no caso aqui o 9. Por que o 9? Porque o 9 é maior, né? O 9 é maior, dá para dividir ele em 2 somas de qualquer 2 números que dê 9. Então o que eu fiz aqui, ó? 4 por 9, o retângulo, 4 por 9 também. Só que agora eu dividi esse retângulo em 2 outros retângulos menores. 4 vezes por o 6, por quê? Porque eu peguei 4 aqui, 6 aqui. E aqui, 4, 3. Então, eu fiz 4 vezes o 6, 4 vezes o 3. Fazendo a multiplicação agora do jeito que está aqui, em relação ao o cálculo matemático, né? O registro matemático. Vejam lá. O 4 vai multiplicar primeiro o 6. Por que o 6? Porque 6
Depois é o 3, tá? A gente dividiu o retângulo aqui. Então, 4 vezes 6, 24. 4 vezes o 3, por causa desse outro retângulo aqui, que é 12. 24 juntando o 12 dá 36. Então, somando, né, o produto dos dois fatores aqui, desse produto com esse produto, somando os dois, eu vou encontrar, então, 36. Nesse outro registro, né, retangular aqui do lado, a professora dividiu agora esse retângulo em mais pedaços. Vejam lá o que a professora fez. 5 vezes 8. Eu peguei o 8 e dividi ele em 3 mais 2. Então, eu dividi em 3 pedaços o retângulo, separando, né, decompondo o 8. O que a professora fez, então? Primeiro lá, 5 vezes o 3. Ó, 5 vezes o 3, 15, porque é o resultado que dá nesse retângulo pequeno aqui. Aí, 5 vezes o 3 de novo, que é o retângulo do meio, que dá 15 de novo. 5 vezes o 2, que é o último retângulo, 5 vezes o 2, que é 10. Somando os 3 produtos, fechou 40. Então, 5 vezes 8 é igual a 40. O que a gente descobriu aqui então, professora? Que na multiplicação, um dos fatores pode ser decomposto em 2 ou mais parcelas e que cada parcela pode ser multiplicada separadamente, para então ser adicionada. Então, isso que a gente fez aqui, a gente escreveu em palavras aqui, que é a nossa descoberta, tá bom? Que foi o que a gente descobriu. Continuando, tudo isso que a gente fez hoje, sistematizando, né? São todas as propriedades da adição e da subtração e todas as propriedades da multiplicação e da divisão. Então, vejam lá. Na adição, nós temos que a ordem das parcelas, né, não altera, né, a soma total. Se eu distribuir as parcelas em diferentes maneiras, fazer diferentes associações com essas parcelas, então eu também não vou ter o meu resultado final alterado. E se eu somar ou diminuir zero a qualquer um dos números que eu quiser, né? Aqui no caso foi 8, eu também vou ter o próprio número. Então, sistematizando todas as nossas ideias aprendidas da adição e da subtração. Em relação à multiplicação e à divisão, na multiplicação, se eu alterar o fator, trocar o fator de lugar um com o outro, o meu produto final não se altera também. E todo número multiplicado por zero vai resultar sempre em zero. E não existe divisões por zero. Foi a outra coisa que a gente aprendeu hoje. E que na multiplicação, um dos fatores pode ser decomposto em 2 ou mais parcelas e que cada parcela pode ser multiplicada separadamente para depois ser adicionada. Foi aquilo que a gente aprendeu agora por último, né? Decompõe uma das parcelas, então o 9 foi decomposto em 6 mais 3 e depois eu distribuí, né, a multiplicação para depois fazer a soma no final, ok? Então, sistematizando o nosso aprendizado de hoje. Bem, na continuidade agora, a gente vai então observar que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, porque o objetivo era o quê? Descobrir por meio de investigação que as propriedades das operações aritméticas para a gente poder desenvolver estratégias de cálculo. Então, foi isso que a gente fez hoje. A gente investigou as propriedades das operações de adição e subtração e de multiplicação e divisão, para que a gente possa agora, a partir desse conhecimento, fazer os nossos cálculos, as nossas operações e utilizar esses conhecimentos que a gente usou aqui, que a gente aprendeu aqui. Porque depois, o cálculo que a gente for fazer para frente, ele pode ficar mais ágil, mais rápido, né? Porque a gente já conhece essas propriedades, ok? E para finalizar a nossa tarefa, vamos ver lá o que a professora deixou para vocês. Então, a tarefa é a seguinte, né? Nós temos aqui 2 situações de cartões e nele vão ter, né, algumas operações. Eu quero que vocês calculem as operações sempre fazendo primeiro do parênteses para depois fazer o que está para fora do parênteses. Por isso que o parênteses está ali, para indicar que primeiro eu vou fazer a operação que está indicada entre parênteses e depois a de fora. E depois que eu fizer, eu vou registrar por escrito a minha conclusão, aquilo que eu concluí a partir dessas operações que eu realizei. E o número 2, eu mostro aqui o jeito que a Ana Cláudia fez uma operação. Então, ela fez 35 vezes 8. Ela decompôs o 35. 30 mais 5.
depois vezes 8. Aí ela pegou e multiplicou o 8 pelo 30 primeiro, para depois multiplicar o 8 pelo 5. O produto resultado, né, dessas duas multiplicações, ela soma no final e acha 280. Agora é a sua vez. Faça igualzinho a Ana Cláudia fez, com essas 3 operações. Muito bem, então essa aí é a nossa tarefa, né? Usando as propriedades que a gente aprendeu na aula de hoje, para poder terminar a tarefa e fazer a conclusão das ideias que a gente teve ali nas propriedades das operações que a gente aprendeu, ok? Bem, a nossa aula está terminando, a gente vai ficando por aqui. Espero que hoje vocês tenham aproveitado bastante a aula, aprendido bastante, colocando em prática aqui na tarefa o que vocês aprenderam, e a gente vai se ver na próxima aula. Um beijinho, tchau e até a próxima! Olá, crianças, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais uma aula de Ciências Humanas. Eu sou a professora Luana, trabalho na Escola Municipal Prefeito Dr. Plauto Miró Guimarães. Vamos ver os objetivos da nossa aula de hoje. Identificar as diferenças entre a população no território brasileiro e entender que no Brasil há uma diversidade de pessoas de outros países que vem se unindo ao nosso povo e criando uma miscigenação. Eu trouxe para vocês um quadro da Tarsila do Amaral que fala sobre essa miscigenação. Observem comigo essa imagem. Olhem quantas pessoas diferentes existem nesse quadro. Quantas raças humanas, quantas cores de cabelos, quantas cores de pele. Isso tudo faz parte do nosso Brasil, do nosso país. É essa miscigenação que faz com que o Brasil seja um país de inúmeras diversidades. Como se iniciou essa formação? A população brasileira é muito miscigenada. E o que é essa miscigenação? Isso ocorreu em razão da mistura de diversos povos. Como assim? Então, diversos povos foram vindo de outros locais, de outros países e foram entrando no nosso país. E foram ocorrendo as misturas de raças e formando as diversas misturas de pele que nós temos aqui no nosso país. Como se iniciou essa formação? São inúmeras as raças que favoreceram a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os indígenas, os africanos e os imigrantes europeus e asiáticos. Então, os indígenas já estavam aqui no nosso país quando as outras pessoas foram chegando. Chegaram os europeus, primeiro os portugueses, e depois foram trazendo outros povos. Os primeiros povos que vieram foram os africanos. Então, antes do descobrimento do Brasil, esses índios já estavam habitando aqui o nosso país, porque eles eram nativos da nossa localidade aqui no nosso país, no nosso Brasil. Eles já moravam aqui nesse território, eles já faziam parte das nossas terras. Os povos africanos foram trazidos através de uma imigração involuntária. Como assim involuntária? Eles não vieram porque eles quiseram, eles foram trazidos com um único propósito. Qual era esse propósito? Eles foram capturados e trazidos especialmente no século XVI e vieram para o trabalho escravo. Então eles vieram para servir as pessoas que aqui moravam, as pessoas que estavam habitando aqui, que no caso eram os europeus, os portugueses, e eles vieram para servir a essas pessoas. Então eles vieram para trabalhar, fazer um trabalho bem pesado, um trabalho bem difícil nas terras brasileiras. Essas misturas de raças, essa miscigenação racial foi acontecendo. Então existem várias misturas através dos povos que foram começando a habitar o nosso país. Então teve a mistura do branco com o índio, que formou o caboclo, o negro com o branco, que formou o mulato,
o negro com o índio, que formou o cafuso. E essa mistura de raças, essa mistura de pessoas, foram fazendo a nossa diversidade populacional. Os imigrantes europeus e asiáticos foram os primeiros a chegar aqui no Brasil, mas eles vieram junto com os portugueses. Mais tarde, o governo brasileiro promoveu a entrada de diversos imigrantes. E essa mistura de raças foi fazendo com que essa população aumentasse. Então, a população do Brasil, que era formada apenas por índios, foi virando uma mistura de diferentes raças. O que mais foi acontecendo? Então, na primeira metade do século XX, pelo menos 4 milhões de imigrantes desembarcaram no nosso país. E o que eles vieram fazer aqui? Eles vieram buscar trabalho, eles vieram fugindo também de outros países. E aqui eles encontraram trabalho, abrigo, encontraram segurança nas nossas terras e por aqui foram ficando. Então vieram os portugueses, os espanhóis, os italianos, os alemães e podemos destacar também os japoneses, os sírios e libaneses. Então observe como foram ficando as nossas crianças através dessa diversidade. Então o que significa essa diversidade? O que é importante para nós essa diversidade? Todos nós somos iguais quando respeitadas as nossas diferenças. Por que nós devemos respeitar as nossas diferenças? Por que nós devemos respeitar o outro? Respeitar as pessoas por causa de tudo, da sua cor de pele, dos seus gostos, da sua raça, da sua religião, das suas crenças, dos seus costumes. Isso tudo é respeito. Então, nós devemos respeitar os outros e os outros nos respeitar, independente dos nossos gostos e dos nossos costumes. E essa mistura que foi feita aqui no nosso país tornou o Brasil um país muito diferente, de uma diversidade que não existe em outras terras, em outros países. Então, no início, eram apenas os índios do Brasil. Nós tínhamos aqui, como mostra no slide aqui, mais de 3 milhões de habitantes. As aldeias eram formadas por mais de 300 a 2 mil habitantes. Os índios falavam mais de 170 idiomas, mais de 170 dialetos, que eles mesmos faziam dentro das aldeias, dentro das suas tribos. Eles viviam em comunidade e praticavam a agricultura. Estavam no estágio neolítico. Como assim neolítico? Porque eles utilizavam o trabalho, o plantio, a pesca, a caça. E eles trocavam esses alimentos entre si. Então eles ainda estavam nessa fase de troca. E com a chegada desses europeus, desses portugueses, eles passaram a utilizar essas trocas, como nós já falamos na aula anterior, que foi mudando os hábitos dos nossos índios. Então haviam diversas sociedades indígenas aqui no Brasil e o ramo que predominava era o da língua tupi. Então a mais conhecida aqui no nosso país era os tupis. Quando iniciou a imigração, então, a estimativa da imigração portuguesa para o Brasil colônia foi lá no período colonial, quando iniciou com a chegada dos portugueses aqui. Então, lá no ano de 1500 até 1700, chegaram mais de 100 mil pessoas. No ano de 1701 até 1760, chegaram mais de 600 mil pessoas. No ano de 1808 a 1817, mais 24 mil pessoas. Então, nessa época que foram chegando as pessoas aqui, o Brasil foi ficando muito povoado. E conforme foi passando o tempo, esse povoamento, essa chegada de pessoas diferentes nas nossas terras foram aumentando. Então, entre o ano de 1884 até 1959, entraram no Brasil 4.734.494 imigrantes.
Nossa, mas é muitas pessoas. São sim, são muitas pessoas. E esse número ia aumentando de tempo em tempo. Cada vez que chegavam pessoas diferentes, esse número populacional foi aumentando, sendo mais ou menos 1.507.695 italianos e 1.391.898 portugueses. Então, entre os anos de 1820 a 1975, então durante 155 anos, é muito tempo, são muitos anos. O Brasil recebeu mais de 5.674.569 imigrantes. Então, é muita gente, são muitas pessoas que vieram para cá. E foi acontecendo essa miscigenação racial aqui no nosso país. Então, a imigração por nacionalidade. Entre 1884 até 1933, observem o gráfico lá. A quantidade de alemães que chegaram em vermelho, a quantidade de espanhóis que chegaram em laranja, a quantidade de italianos que chegaram em verde-limão, a quantidade de japoneses que chegaram com o verde um pouquinho mais escuro e os povos que foram vindo. Nesse aumento populacional, essas pessoas foram vindo cada vez mais para o nosso país. Então, esse número de pessoas, a tendência foi só aumentar. Então, esse gráfico não é exatamente aquilo que foi chegando aqui, mas para vocês observarem a quantidade de pessoas que iam aumentando gradativamente de acordo com a chegada das pessoas que vinham para cá. Como ficou o nosso país depois de tudo isso? Então, no ano de 2020, a população brasileira foi aumentando muito e deve ultrapassar os 211 milhões de habitantes. E a tendência é que hajam mais idosos do que crianças em nosso país. Então, o aumento populacional será bem maior. Então, a tendência e o cuidado que nós temos com nossos idosos hoje em dia é para que eles aumentem o nível e a quantidade de vida deles para que eles possam viver mais tempo. E as crianças diminuiu porque os números de gestações também diminuíram. Então, a tendência com o passar do tempo é que nós tenhamos mais idosos do que crianças em nosso país. Essas crianças, o percentual de crianças até 12 anos de idade na nossa população é de apenas 17%. Como está distribuído, então? Nós temos 50,9% de meninos e 49,1% de meninas. Como está distribuído por área em que eles vivem? 83,5% em área urbana e 16,5% em área rural. E o que essas crianças significam para nós? As crianças são a parte mais importante da nossa vida. Eu coloquei até uma frase ali. As crianças são a luz que iluminam o mundo de esperança e alegria, e por elas todos devemos lutar diariamente por um futuro melhor. Então, é por causa das nossas crianças que nós estamos aqui. É por causa das nossas crianças que nós estamos fazendo essas aulas, para que nós tenhamos ao menos um pouquinho de contato com as famílias e com as crianças das nossas escolas, porque eles são muito importantes para nós professores. E esse momento de pandemia no qual nós vivemos é um momento da gente refletir sobre a importância dos nossos alunos, sobre a importância dos nossos filhos. O estar em casa, a qualidade do tempo, a qualidade que a gente distribui esse tempo para os nossos filhos, através das atividades, através da comunicação e do diálogo, é a coisa mais importante que a gente tem nesse momento. Dessa maneira, nós temos uma porcentagem também de homens e de mulheres no nosso país. Então, nós temos menos homens e mais mulheres.
48,3% de homens e 51,7% de mulheres. Sendo assim, observe as regiões mais numerosas do nosso Brasil. Qual será o nome da nossa região? Vocês já estudaram a nossa região, mas antes de nós chegarmos lá, observem as regiões do nosso país. Qual que é a região que tem mais habitantes? Qual que é a região que tem mais pessoas? Então, começando aqui no sul, nós temos 29.230.180 pessoas. No sudeste, em vermelho, nós temos 85.745.520 pessoas. No centro-oeste, nós temos 15.442.232 pessoas. No nordeste, nós temos 56.560.081 pessoas. Na região norte, nós temos 17.472.636 pessoas. Então, esse mapa demonstra as regiões do nosso país que são maiores habitadas. Então, qual que é o percentual de pessoas que moram nessas regiões do nosso país? E a nossa região? É a menor região brasileira, mas é a segunda em desenvolvimento econômico. Ela foi colonizada pelos europeus, alemães, italianos, entre outros. A população total da região sul soma 31,5 milhões de habitantes. Então, a nossa população aqui é muito grande também, é uma população bem numerosa. Então, olhem aqui o nosso mapa na região sul, todo em roxo, e nós temos 31,5 milhões de habitantes. Em 2020, o Paraná terá quase 12 milhões de pessoas, cerca de 18% a mais do que existiam em 2010, que era de 10.135.388 habitantes. Então, o crescimento se equipara ao projetado para a região sul, que é de 18,24%, que tem perto de 31,5 milhões de habitantes. Então, a tendência do nosso país, a tendência do nosso local é sempre aumentar o número de habitantes. O que aconteceu com a população no Paraná? Então, observem lá nas bolinhas do mapa. Em vermelho é o número de pessoas que diminuíram e em verde o número de pessoas que aumentaram. Então, quanto maior a bolinha, maior o número de habitantes. As menorzinhas vão de até 15 mil, as médias de 15 a 70 mil e as maiorzinhas, as maiores ainda, mais de 70 mil habitantes. Então, a tendência sempre é aumentar esse número de pessoas, porque a quantidade de pessoas que nascem é bem maior do que a quantidade de pessoas que acabam morrendo. E em Ponta Grossa, qual a etnia que mais predominou? Com a chegada dessas populações que vieram de fora, qual que era o número de pessoas que moravam em nossa cidade? Então, a população de brancos, 80%, a população de pardos, 16%, negros, amarelos, indígenas, de 4%. Então, a nossa cidade possui um número muito grande de habitantes. Em Ponta Grossa, pelo censo de 2019, nós temos um número de 351.736 pessoas. Então, é uma cidade com um porte bem grande de pessoas. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com a nossa saúde nessa época de pandemia. Porque já imaginou se todas as pessoas de Ponta Grossa ficarem contaminadas? Por isso a importância de cada um de nós mantermos os cuidados de higiene, usarmos a máscara, usarmos álcool gel, mantermos a higiene das nossas mãos, a limpeza das nossas casas para que esse número não aumente ainda mais. Porque o número de habitantes na nossa cidade é muito grande. Então, nós temos que ter esse cuidado ainda maior, porque a nossa cidade é uma cidade muito extensa e o número de habitantes dela é muito grande. Nós temos que ter todo o cuidado possível nessa época de pandemia.
Então, lembram quando a gente estudou os bairros de Ponta Grossa? Esses são os nossos bairros. E existem bairros aqui na cidade que o número populacional é bem grande. Vamos ver quais são esses bairros? O bairro mais populoso de Ponta Grossa é o de Uvaranas, com aproximadamente 45 mil habitantes, que corresponde a quase 13% do total de habitantes da nossa cidade. Os outros bairros com maior número também de habitantes são o bairro Contorno, com 28.386 moradores, e o bairro Boa Vista, com 24.986 moradores. Os três bairros juntos em Ponta Grossa somam quase 100 mil habitantes, então é um número bem extenso de pessoas. Como fazem essas contagens? Então, como que nós ficamos sabendo quantas pessoas fazem parte da nossa localização, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país? Então, existe o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. São eles que fazem essas contagens, são eles que fazem essas pesquisas. Então, a realização do censo de 2020 está prevista para dia 1º de agosto até outubro de 2020. Então, nós vamos receber em nossas casas pessoas vestidas assim, que são os recenseadores. Eles são identificados com colete, boné, crachá e um computador de mão. E é através desse computador que eles fazem as pesquisas. Qual o número de pessoas que moram em nossas casas, o que a gente possui, o que a gente precisa para estar vivendo em determinado lugar. Então, essas pesquisas geram gráficos, geram estudos, e é esses estudos que nós conseguimos estar mostrando e estar vendo qual o número de habitantes que tem na nossa cidade. Então, agora que nós terminamos os slides da nossa aula de hoje, eu tenho duas pessoas para participar comigo desse jogo e dessa atividade agora, que vocês vão prestar atenção e vão responder junto com elas. Sejam bem-vindas, professora Célia e professora Cíntia. Oi, crianças! Oi, tudo bem? Então, agora eu vou entregar para elas as plaquinhas que elas irão me responder. Eu faço as perguntas e elas vão me respondendo. Primeira pergunta. Entre 1884 e 1959 entraram no Brasil. Letra B. As duas erradas. Eu fiquei olhando pra você, pensei, eu vou seguir você. Entre 1884 a 1933, a maior parte dos imigrantes eram professoras, italianos. Um ponto pra mim. No ano de 2020, a população brasileira deve ultrapassar os... Aê! 211 milhões, muito bem. 2 pontos pra mim. A região brasileira com o maior número de habitantes é... Sudeste, muito bem. Em 2020, o Paraná terá quase 12 milhões de habitantes. Tenho 4, você tem 2. Qual 2? Em Ponta Grossa, pelo censo de 2019, nós temos um número de 351 mil habitantes. Já ganhei com 5. Não, já ganhou. Já ganhou. O bairro mais populoso de Ponta Grossa é Uvaranas, muito bem. Então, agora que
que elas já participaram da nossa aula de hoje. Nós vamos dar um tchauzinho para as nossas crianças, agradecendo a participação de todos. Eu espero que cada um de vocês também tenham participado e acertado as nossas perguntas e até a próxima aula. Qual das duas bonitas que ganharam? Eu. Então vamos dar uma plaquinha de parabéns para a professora Cíntia. Parabéns, crianças, até a próxima. Tchau, tchau. Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa, no Facebook ou no YouTube. Leia muito e envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo e mostre para sua família e seus amigos. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Muito bem, até com o pé, fechou, vamos lá embaixo, ó. Desceu, vai embaixo, segura. Isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Subiu de novo, ó, passa a mão aqui, põe a mão lá nas costas, puxa o cotovelo para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Solta. Estou preparando minha receita saudável. Uma salada colorida. Só temperar e pronto.